Olá, graça e paz de Cristo Jesus. Que alegria poder estar com você mais um momento. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o teu coração e eu quero olhar para a Bíblia Sagrada como fonte de estudo para Deus, como uma fonte de revelação única de Deus e da presença do Pai para o seu coração. Eu quero meditar com vocês no livro de Juízes, capítulo 6, verso 12. O anjo do Senhor, o próprio Deus, apresenta-se diante de Gideão e lhe diz: o Senhor é contigo, ó homem valente. Olha para mim. O Senhor é contigo, ó mulher valente, ó homem valente, ó guerreiro do Senhor. Deus é contigo. Eu quero, antes de trazer essa meditação ao teu coração, eu queria orar com você em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por tua palavra lida. Fala ao nosso coração, fala aos valentes do Senhor, aos homens a quem o Senhor tem chamado nesse momento, às mulheres a quem o Senhor tem chamado para lutarem, para guerrearem, para permanecerem firmes nas lutas e nas adversidades desta vida. A Ti nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que coisa boa é saber que Deus olha para mim e para você não como derrotados. Gideão não sentia um homem vitorioso, mas a vitória está relacionada não a sentimentos, a vitória está relacionada às atitudes pelas quais nós tomamos no decorrer da nossa vida. Gideão estava ali assustado, com medo dos midianitas, dos amalequitas e dos povos do Oriente, que toda vez que vinha o tempo, o período da colheita, esses povos, os midianitas, vinham e saqueavam toda a colheita. Isso sucedeu por 7 anos de crise. 7 anos, um ano após o outro, eles sendo saqueados, sendo roubados e toda a plantação destruída pelos povos inimigos. Gideão estava ali escondendo-se dos midianitas. Estava debaixo de um carvalho, malhando trigo no lugar onde era para se pisar as uvas e extrair o suco da uva. Ele estava com medo, ele estava com a sua alma inquieta, com a sua alma temerosa. A Bíblia nos diz que o povo de Israel já havia cavado cavernas nas montanhas e feito cisternas para esconder a sua colheita dos seus povos inimigos, para que eles tivessem o que comer no tempo de crise. Gideão estava ali, então, malhando o trigo, extraindo os grãos do trigo para processar a farinha e a fim de ter o que comer. Fugindo dos povos inimigos, ele estava ali debaixo de um carvalho. Mas a Bíblia nos diz que um anjo do Senhor se manifesta. E aqui o anjo do Senhor aparece na Bíblia com letra maiúscula, nos falando da presença de Deus, do Filho de Deus, se manifestando. É uma teofania, uma manifestação clara de Deus ao homem. Deus é contigo, ao homem valente. E Deus diz: olha, eu ouvi a aflição do meu povo e decidi livrá-lo. Gideão, lógico que ele começa então agora, de uma forma surpreendente, a conversar com esse anjo. Deus, se o Senhor é conosco, por que então que nós estamos sendo oprimidos? Por que nós não presenciamos os milagres que os nossos pais presenciaram no deserto? Nossos pais contaram dos feitos extraordinários de Deus no deserto, no Egito, livrando-os de Faraó. Mas por que o Senhor não continua a agir? Gideão entende que o povo havia se rebelado contra Deus, revoltado contra o Pai, e era por isso que eles estavam prostrados. Durante 7 anos foram oprimidos pelos midianitas. Mas o texto anterior, um capítulo anterior, nos fala que enquanto Débora, juíza em Israel, governava, o povo de Israel experimentou 40 anos de paz, porque Deus governara sobre Israel através da vida de uma mulher chamada Débora, uma valente do Senhor, uma guerreira de Deus, que Deus havia escolhido para também, da mesma forma, libertar o seu povo de toda a opressão. Queridos, Jesus já nos diz de uma forma muito clara: no mundo tereis aflições. Este lugar é lugar de batalha, a terra é um campo de batalha. E é necessário que nós entendamos isso, para que nós não fiquemos frustrados com Deus,
frustrados com nós mesmos e achando que Deus se esqueceu de nós. Não, queridos. Deus não se esqueceu de você. O que eu preciso e o que você precisa é entender a razão do conflito a qual nós estávamos passando. Em primeiro lugar, Deus não era o responsável por essas lutas e por essas batalhas, por esses sofrimentos que o povo de Israel estava passando. Aconteceu que no verso 1 do capítulo 6 diz que o povo de Israel fez o que era mal perante os olhos do Senhor, e por isso o Senhor Deus os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. O povo desprezou a vontade de Deus. Todas as vezes que eu e você desprezamos, não guardamos no nosso coração a palavra de Deus, a vontade de Deus, nós não temos conosco a presença de Deus e muito menos a bênção de Deus no nosso coração. Quer ser abençoado por Deus? Ouça, guarde e cumpra tudo aquilo que Deus tem guardado para o seu coração. Gideão estava com medo, estava assustado, mas Deus olha para ele e diz: Deus é contigo, ó homem valente. O Senhor é contigo, homem guerreiro, homem de luta, homem de fé, homem de garra. Deus é com você, mulher vitoriosa, mulher virtuosa, mulher cheia da graça de Cristo Jesus. É claro, Gideão não se sentia um valente, não se sentia um super-herói, não se sentia um guerreiro, mas ele descobre que ser um valente é olhar para aquilo que Deus olha na visão de Deus. Deus o via como um valente, e é por isso que após um momento de dúvida e de incertezas, ele de fato decide sair para o campo de batalha, na certeza de que Deus o havia chamado. Eu não me sinto um guerreiro, eu não me sinto um valente, não sou corajoso por mim mesmo, mas eu creio pela fé que Deus olha para mim e diz que eu sou um valente, que eu sou um guerreiro e que eu sou um vencedor. A palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 10, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco é que sou forte, e por isso eu sinto prazer nas injúrias, nas perseguições, nas necessidades, nas dores, nas angústias, porque na minha fraqueza se revela o poder sobrenatural de Deus. Um guerreiro é aquele que consegue se fortalecer no tempo da dificuldade em Deus. Um guerreiro é aquele que crê que quando vierem os momentos de fraqueza e de solidão na sua vida, o Pai se revelará a ele como um Deus forte, como um Deus que tem a mão forte para destruir o reino do Egito, para destruir o império das trevas, para destruir todos os nossos adversários. Romanos 8,37 nos diz que em todas essas coisas somos, porém, mais do que vencedores. 2 Coríntios 2,14, a palavra de Deus também nos diz que Deus sempre nos conduzirá em triunfo por meio de Cristo Jesus. Por isso, eu preciso crer que de fato eu sou um valente, eu sou um servo de Deus, eu sou alguém que foi chamado pelo Senhor para vencer as tribulações deste mundo e não para ser sucumbido por elas. Você foi chamado por Deus para dar ordem aos teus vales de ossos secos e não ser dominados por eles. Nós damos ordem à nossa angústia, ao nosso sofrimento. Ossos secos, levantam-se, levantem. Nós damos ordens ao problema, à tribulação e à dor, porque Deus nos deu essa autoridade por meio de Cristo Jesus. Eu queria rapidamente falar 5 marcas dos homens que são valentes de Deus, das mulheres que são valentes do Senhor, guerreiras no Senhor Jesus. Em primeiro lugar, os valentes de Deus são todos aqueles que olham pela fé, que vivem pela fé e não pelos seus sentimentos ou pela razão. Um valente de Deus é aquele que vive pela fé. O meu justo viverá por sua fé. Nós viveremos pela fé em Deus e não pelos meus sentimentos. Não estou me sentindo forte. Não, mas eu sou forte em Cristo Jesus. Ele vai viver pela fé e não pela razão. Bom, se olhar pela razão, jamais vamos conseguir vencer com um grupo de soldados de 300 homens, um batalhão de 120 mil homens armados. Pela razão, Gideão jamais poderia vencer um batalhão de 120 mil homens, a qual eles lutariam com apenas 300 homens.
a proporção é cerca de 400 por 1. Amado irmão, não dá. Por isso que o valente de Deus, o guerreiro do Senhor, é aquele que vive pela fé e não pelos sentimentos e nem pela razão. Segunda marca dos valentes são aqueles que olham para Deus e não para os desanimados e nem para os seus adversários. Há um perigo muito grande nós entrarmos nesta luta chamada vida. Vida é estar em luta. Viver significa estar lutando, vencendo e triunfando sobre as adversidades. Existe um grande perigo de continuarmos na batalha, mas olharmos para os desanimados, ou não olhando para os animados e olharmos para os adversários. Os valentes de Deus são aqueles que olham para Deus. Deus olhou para mim e disse que eu posso, então eu posso. Posso todas as coisas em Deus que me fortalece. Os valentes de Deus são aqueles que firmam seus olhos em Deus e se preparam para a luta. Eles não olham para aqueles que estão atrás reclamando, murmurando e desanimando da luta. E eles também não olham para os seus adversários, que estão muito mais armados, são em maior número. Ele olha para Deus. Os valentes de Deus olham para o Pai, para a força que está em Cristo Jesus. Terceiro, os valentes são aqueles que reconhecem que toda honra e toda glória pertence a Deus. Os valentes são aqueles que reconhecem que o sucesso pertence ao Senhor e que eles nada podem, sem mim nada podeis fazer. O verdadeiro valente de Deus é aquele que reconhece que Deus é a força do seu coração e que todo sucesso vem de Deus e não da sua própria força. Em quarto lugar, os valentes são aqueles que são fiéis ao Senhor e também são fiéis aos seus líderes. São servos submissos à autoridade. Gideão possuía 300 valentes, 300 homens que confiavam na estratégia que Deus havia dado a eles. 300 homens que foram submissos a Deus e à liderança. Por isso, seja fiel ao seu líder, seja fiel ao seu pastor, ao seu patrão, aos seus pais, à sua esposa, ao seu esposo, às autoridades que estão sobre a tua vida. Creia, Gideão aprendeu pela fidelidade, assim por isso ensinou a fidelidade aos seus seguidores, aos seus valentes. Gideão era um homem valente. E se você, líder, quer ter liderados valentes, guerreiros, lutadores, seja um líder guerreiro, um líder valente, um líder lutador. Assim você gerará liderados lutadores, valentes de Deus. Confie no Senhor. Ele era um valente de Deus que olhava para o Pai, se inspirava em Deus e por isso era inspirado. Ele era inspirador também e inspirava os seus liderados a guerrearem como ele. E quinta marca dos valentes de Deus são aqueles que sonham com a vitória. Os valentes, eles antes mesmo de entrarem no campo de batalha, já começam a idealizar e a sonhar com a vitória. Eles vivem pela fé, por isso acreditam, eles antecipam o resultado da batalha. Nós já vencemos. Nós já vencemos. Há uma promessa de Deus a meu favor, a nosso favor. Nós já vencemos. Nós já vencemos. Ele começa então a ter um coração agradecido, dizendo: Deus, obrigado porque o Senhor já nos deu a vitória. Os valentes são aqueles que antecipam o que Deus há de fazer em suas vidas. E eles vivem por fé. Eles vivem com coragem e com ousadia. Mas nem todos de fato eram valentes. O povo de Israel possuía 32 mil homens preparados para a luta. O povo adversário, os midianitas, possuíam 120 mil. Queridos irmãos, Deus deu uma ordem a Gideão. Diga a eles que os covardes, os medrosos, os tímidos, que voltem. E naquele momento, 22 mil pessoas retrocederam porque tinham medo, eram tímidos, eram covardes, não queriam estar no campo de batalha, pois conscientemente tinham essa percepção pela razão. Nós não podemos vencer com 32 mil homens um exército que vem contra nós com 120 mil homens armados. Eles desistem, ficam apenas 10 mil. Mas dentre desses 10 mil, 300 apenas foram escolhidos por Deus, porque os outros eram negligentes. Se ajoelharam para beber água e se esqueceram que eles estavam num campo de batalha. Beberam água com displicência. Estavam ali, mas não estavam como soldados e como valentes.
para que o povo não ficasse desanimado por causa dos desanimados. Porque o mau humor, a depressão, o desânimo são coisas contagiantes, queridos. Uma pessoa desanimada desanima a muitos. E é por isso que Deus então faz retroceder 9.700 homens. Apenas 300 permanecem no campo de batalha. Aqueles que estavam prontos, aptos para a batalha, porque Deus tinha uma vitória para o seu povo. Para quem? Para todos? Não. Para aqueles que lutavam com valentia, com coragem e com fé. Aqueles que iriam acreditar até o fim que Deus prometera a vitória. Meu amado irmão, minha amada irmã, Deus te prometeu a vitória. Você é mais do que vencedor. Deus vai te conduzir em triunfo. Você pode todas as coisas em Deus que te fortalece. E por isso, você precisa continuar a lutar. Lutar hoje, lutar amanhã, porque lutar significa estar com vida. E todo aquele que vive nesse mundo passa por lutas e tribulações. Deus não nos prometeu que nós não teríamos lutas, não, mas Ele prometeu que nós teríamos vitórias. Por isso, alegre o teu coração, porque toda tribulação, toda luta produz perseverança. A perseverança, experiência, experiência, esperança. Após lutar, você vai aprender. Você vai viver uma vida de um soldado que vai aprender com o tempo. Você vai ter experiência e você vai ficando cada vez mais apto para o campo de batalha. Uma vitória após a outra. Essa é a vida que Deus tem para você. Que Deus te abençoe. Que Deus faça de ti um homem, um guerreiro, um valente do Senhor, para a glória de Cristo Jesus. Lembre-se, escolha ser um lutador, porque Deus é contigo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Esse é o nosso desejo, da nossa família, da primeira igreja presbiteriana independente de Marília. Venha adorar a Deus conosco. Nós nos reunimos aos domingos, às 10h20 da manhã e às 19 horas. Queremos receber você com muita alegria em nossa igreja. Caso você ainda não faça parte de nenhuma igreja cristã, que sirva a Deus de fato. Deus te abençoe, fique na paz, em nome de Jesus.